Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Terra Americana. Esse livro aqui foi lançado aqui no Brasil esse ano, né? E ele foi indicado em janeiro no clube de leitura da Oprah Winfrey. Então ele, né, bombou bastante aqui. E eu gostei muito dessa leitura aqui. Ele também ficou meio polêmico porque recebeu várias críticas, principalmente do povo dos latinos, né, principalmente os mexicanos e a galera ali da América Central, porque esse livro ele vai falar sobre a migração ilegal, né, sobre os latinos ali especificamente, né, os latinos, os mexicanos e a galera ali da América Central que tentam atravessar a fronteira do México para chegar nos Estados Unidos. Só que ele foi escrito por uma americana branca, então muita gente criticou, falando que ela não entendia o que se passa com os latinos, né? Que se fosse um livro escrito por um latino, por alguém que tem essa cultura, seria melhor, que o americano não entende. Mas enfim, gente, o livro é maravilhoso, tá? E eu tô olhando aqui porque minha bebezinha tá aqui, então talvez daqui a pouco eu tenha que pegar ela. Fica quietinha, filha. Então, aqui a gente vai conhecer a história da Lídia e do filho dela de 8 anos. Que eles vão ter que, né, tentar atravessar a fronteira e chegar aos Estados Unidos. E assim, logo no início, o primeiro capítulo, a gente já presencia um massacre na família da Lídia, onde 16 pessoas da família dela são assassinadas. Eles estão ali, então, na festa de 15 anos da sobrinha dela. E daí o filhinho da Lídia, né, o Luca, de 8 anos, ele pede pra ir ao banheiro. E a Lídia vai levar ele no banheiro. E aí eles começam a ouvir tiros e tal, então eles conseguem se esconder ali, eles se escondem no box do banheiro, ficam abaixados lá no meio do azulejo lá, ouvindo tiros, ouvindo uma confusão danada lá fora. E acontece então que todas as pessoas ali da festa são assassinadas, são assassinadas. O marido da Lídia, a mãe dela, a irmã, os sobrinhos, enfim, 16 pessoas da família dela são assassinadas ali. Quando ela sai ali do banheiro, só encontra os corpos por ali. E aí, óbvio, ela chama a polícia, só que ali a polícia não tá adiantando muito. Por quê? Ela mora em Acapulco, no México, e o México inteiro praticamente está sendo dominado por cartéis, são cartéis de narcotraficantes. Então, tem vários cartéis ali que dominam e tal. E a polícia também meio que responde a esses cartéis. Então, tipo, a Lídia sabe quem foi que fez isso com ela, quem foi que assassinou a família dela. Porque o marido da Lídia, ele é jornalista, ele era, né, jornalista. E ele fez uma matéria recentemente sobre um cara lá que é o chefe de um desses cartéis, um narcotraficante lá muito poderoso e tal, que a Lídia conhece. Então, assim, ele fez uma matéria ali enfim, né, vários jornalistas, na verdade, do México já tinham sido mortos por cartéis. Vários deles recebem ameaças por estarem fazendo reportagens sobre isso. Enfim, a Lídia sabe quem foi o narcotraficante lá que fez isso. Ela conta pra polícia, mas como eu falei, a polícia meio que também tem medo desses cartéis. Esses cartéis também meio que mandam na polícia. Os cartéis, eles mandam no México inteiro. Então, não tem muito o que fazer. A Lídia sabe, então, que quando o carinha lá, o narcotraficante, descobrir que ela e o filho conseguiram se salvar ali, não foram mortos, ele vai atrás dos dois para terminar o serviço, né? Então, o único jeito dela escapar e de escapar com o filho é saindo do México. Só que ela não pode. Primeiro que ela saiu da casa dela ali, que foi totalmente massacrada, e ela só pegou o básico que ela conseguiu e saiu. Então ela não levou a certidão de nascimento do filho, passaporte, esse tipo de coisa. E outra que ela não pode comprar a passagem de avião porque ela vai deixar um rastro, né? As companhias aéreas têm a lista dos passageiros e tal. E ela também não pode usar cartão de crédito ou fazer saques assim, porque vai deixar rastro. E ela sabe que esse pessoal dos cartéis são muito poderosos e eles vão rastrear ela. Então ela tem que, né, ficar meio que se escondendo, não deixar e fugir dali. Então a única forma, ela não pode comprar uma passagem, ela tá sem passaporte, não pode usar cartão de crédito. Então o único jeito dela sair do México é de forma ilegal, é atravessando a fronteira. E ela sabe que ela precisa fazer isso porque cruzar a fronteira, os Estados Unidos ali, é o único lugar onde esses cartéis não comandam. Porque em qualquer cidade do México que ela vá, está sendo dominada por esses narcotraficantes. Então, são vários cartéis, mas eles, né, se interligam ali e tal.
Então, assim, o único lugar em que ela vai conseguir se sentir segura é saindo do México, estando em outro país onde eles não têm esse poder. Então, ela parte nessa jornada aí, junto com o filho, para cruzar a fronteira ali do México com os Estados Unidos, né, de forma ilegal. E assim, gente, é muito interessante. Tipo assim, ela é uma mulher de classe média e ela sempre via, né, reportagem das pessoas que tentavam cruzar a fronteira de forma ilegal e ela achava loucura, porque é muito arriscado, muito perigoso. E de repente ela está nessa situação, se vendo obrigada a fugir dali para conseguir sobreviver. E assim, gente, é uma coisa, eles vão passando de cidade em cidade até chegar ao norte, né, ao norte, né, do México, para poder fazer cruzar a fronteira. E assim, eles vão num trem, gente, o trem que é conhecido como La Bestia, que é um trem de carga, né? E não é um trem que leva pessoas, ele é um trem de carga. Então, as pessoas, os migrantes, para conseguirem embarcar nesse trem, eles ficam literalmente na estrada. E quando o trem passa, eles saem correndo, se jogam e tem que se agarrar e pular e conseguir escalar e subir no trem. É uma coisa absurda. E é assim que eles viajam, né, para poder conseguir cruzando as fronteiras ali. E assim, e nessa de você chegar e se jogar para poder subir no trem, muitos não conseguem se segurar e aí acabam se soltando e são sugados para baixo das rodas do trem. Alguns morrem na hora, outros só tem algumas partes, tipo, perde a perna, perde o braço e fica lá sofrendo ainda por dias. Então, assim, é um negócio muito absurdo. Sem contar os coiotes e, enfim, toda a polícia que para, mas que, né, que tem ali também os seus... você dá dinheiro, né, e eles liberam. Tem uns negócios, assim, muito, sabe? E, tipo assim, e nessa viagem, quer dizer, nessa jornada dela para conseguir atravessar a fronteira e chegar nos Estados Unidos, ela vai encontrar outras pessoas que também são migrantes, que também estão saindo. Duas personagens muito importantes aqui, são duas irmãs, uma de 15 e uma de 14 anos, que saíram, acho que se não me engano, da Honduras e atravessaram o México e agora estão tentando chegar nos Estados Unidos também, para fugir também de uma situação bem complicada que elas estão vivendo. Então, assim, a gente vai conhecendo outros personagens, cada um com suas histórias. O que foi, amor? Espera aí. Cada um com suas histórias, mas todos, assim, muito sofridos e tipo assim, que eles vão fazer isso, tipo, eles vão se arriscar nessa travessia que é muito perigosa e a maioria morre, a maioria não consegue atravessar, mas eles precisam fazer isso porque aonde eles estão, eles também estão em risco de vida. Tipo, é a única chance que eles têm é tentar chegar até o outro lado da fronteira e começar uma vida que também a gente vai conhecer pessoas que já atravessaram a fronteira, já tem, ela tá falando, já tem a sua vida lá, às vezes, né, já estão trabalhando lá e de repente a migração pega e deporta eles e eles voltam pro país que eles estavam. Então, assim, muitos estão tentando atravessar pela segunda, pela terceira vez. Gente que você vê pessoas que já tinham uma vida estabelecida nos Estados Unidos, já tinham filhos lá, e aí são deportados e os filhos não podem vir junto porque são americanos, nasceram nos Estados Unidos. Então você vê mãe afastada dos filhos e aí tentando atravessar a fronteira de novo para se reunir com eles. É um negócio muito interessante. É uma história, tipo, você pega e vai lendo, porque fica sempre uma coisa de suspense, sem contar que eu falei que tem lá o carinha lá do cartel, lá o narcotraficante que tá atrás dela, então ela ainda tem que fugir dele. Mas assim, é muito interessante. Como eu falei, recebeu muitas críticas por ter sido escrito. O que foi? Você quer participar? Peraí. Por ter sido escrito por uma americana branca, uma pessoa que não viveu na pele isso de você ter que sair do seu país e cruzar uma fronteira de forma ilegal para poder tentar sobreviver ou para conseguir uma vida melhor. Então recebeu críticas por isso. Mas, gente, a autora aqui, ela pesquisou muito, ela conversou com muitas pessoas migrantes que fizeram essa travessia. Enfim, ela se preparou muito para escrever esse livro. E eu gostei muito, tá muito bem escrito, tá, assim, uma leitura muito interessante mesmo. E eu super recomendo, tá? Super, nossa, olha, tem aqui Stephen King, Oprah Winfrey, né, falando muito bem. E essa então foi a dica de hoje. A minha filhinha tá querendo participar da conversa, é isso aí. Mas então essa foi a dica de hoje, Terra Americana, um super livro da Intrínseca e vale muito a pena ser lido. Então vou ficando por aqui.
Beijos, até a próxima!